nossa audiência querida, vamos ver. Bom, 2026 começa finalmente com a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia, depois de quase 4 décadas de negociações. Eu peguei o início dessas negociações, a Cimeira do Rio de Janeiro, isso em 1999. Tem algumas salvaguardas, novos truques protecionistas da União Europeia para os produtos agrícolas do Mercosul, mas o acordo é estratégico ainda comercialmente, porque a gente vai ter uma integração com a União Europeia no que diz respeito à energia sustentável, energia renovável, por exemplo, para os aviões, para os cargueiros marítimos e até para os automóveis, para a indústria. Acho que esse, segundo os especialistas, como eu falei com Ingo Plöger, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, falei também com Marcos Bianchi, do INSPER, esse é um dos aspectos estratégicos mais interessantes. E tem todo o aspecto geopolítico, geoeconômico, obviamente, que é você fazer um contraponto, né? Você cria o maior mercado comum do globo no momento em que Estados Unidos estão pressionando a América Latina e pressionando a Europa também. Então, esses dois atores se juntam, no caso o Mercosul, uma parte da América Latina. Vai ser um ano marcado também, claro, por esse neocolonialismo. Não tem outra palavra, gente, tá? Não sou a favor, não é questão de ser a favor ou ser contra. É um neocolonialismo, tecnicamente, do Trump em relação, inicialmente, à Venezuela, mas ele tem ambições aí ao redor do globo, não é só aqui no hemisfério ocidental. Claro, tem a Groenlândia, tem o Panamá, tem a Colômbia, tem Cuba, mas aí tem a Ucrânia, tem a faixa de Gaza, tem o Irã. E, aliás, o Irã também está passando por protestos extremamente intensos, pessoas que nunca foram às ruas, e olha que houve muitas oportunidades ao longo dos últimos anos, estão indo às ruas, colocando fogo em coisas que, literalmente, em coisas que são tabus, como o mausoléu do Khomeini, o fundador da República Islâmica, a estátua do Qasem Soleimani, o general que é o grande herói morto pelos Estados Unidos. Enfim, pessoas muito corajosas estão lutando pela liberdade no Irã. Em relação à Ucrânia, aquela situação de sempre, né? Mas aparentemente o presidente Trump está um pouco mudando de posição e ficando mais inclinado. Vejo que eu estou escolhendo todas as palavras porque o Trump com o Putin a relação é muito complexa, mas lentamente se inclinando, talvez, a manter ou a exercer uma pressão sobre a Rússia. E o episódio da Venezuela reforça isso, porque, no fundo, a Venezuela era um lugar de projeção da China e da Rússia. Então, há aí um deslocamento, um distanciamento estratégico realmente do Trump em relação ao Putin. E aí você tem a China, claro. A China também é um grande fator, como sempre, é um grande fator este ano. Abriu o ano fazendo os exercícios mais agressivos do ponto de vista qualitativo contra Taiwan, realmente treinando, disparando 27 mísseis, treinando realmente. E esses mísseis nunca tinham chegado tão perto da costa de Taiwan para anexar Taiwan. E é claro que, se do ponto de vista tático, o movimento dos Estados Unidos em relação à Venezuela prejudica os interesses imediatos da China e da Rússia, porque a Venezuela fornecia petróleo para a China e participava da Shadow Fleet, daquela frota de navios que ajudavam a Rússia a contrabandear petróleo, se evadir das sanções. Por outro lado, estrategicamente, esse movimento neocolonialista ele acaba tornando mais fácil do ponto de vista político e psicológico e de propaganda para a China e para a Rússia, respectivamente, aquilo que a China pretende fazer, anexar Taiwan à força, e aquilo que a Rússia está fazendo há vários anos, invadir, ocupar uma parte da Ucrânia com o desejo de anexar toda a Ucrânia. Essa é a realidade também. Então a gente tem um 2026 no qual há uma certa normalização do uso da força bruta por parte das potências para impor o seu desejo.